Bom dia. Bom dia, queridas. Bom dia, Rose. Bom dia para todos vocês que estão entrando. Bom dia para todas que vão ver a live depois, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Jô. Compartilhem essa live se vocês puderem no contato de vocês. Shalom, querida. Shalom. Dia abençoado para nós, no nome poderoso de Jesus. Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Tô entrando um pouquinho mais cedo porque eu tenho hoje é dia de presencial na clínica, vai o dia todo. E hoje à noite nós temos um tempo de louvor e adoração com a Monique online. Vai ser tremendo. Eu já compartilhei lá no grupo um sonho que eu tive e eu creio que é realmente isso que está acontecendo nesses dias, um impacto poderoso na Terra. De tudo aquilo que nós estamos vivendo. Tem sido um tempo precioso. Muitas ofertas estão sendo entregues, né? E eu acredito que a maior de todas as ofertas, além do tempo, somos nós mesmas. Bom dia, Van. Nós somos a maior oferta entregue nesse tempo ao Senhor, o nosso corpo como sacrifício vivo, como nós ouvimos lá no grupo. No dia do nosso jejum de 24 horas, nós nos tornamos o sacrifício, nós nos tornamos a oferta. E isso é estrondoso no reino espiritual. Isso é impactante demais no reino espiritual. Quando mulheres se rendem à presença do Senhor e se entregam como um sacrifício vivo. Isso é tremendo, gente. Isso é tremendo. Isso é poderoso demais. Muito bom estar com vocês aqui mais uma manhã, mais um dia. Que essas lives se tornem costume. Depois que terminar a jornada, nós vamos continuar as lives até quando o Senhor quiser, né? Eu só vou definir quantas vezes na semana, ou se realmente o Senhor quer todos os dias. E aí eu vou compartilhando com vocês ali no grupo. Amém? Eu quero orar por nós enquanto as mulheres vão entrando. Elas vão entrando aí nessa atmosfera de glória. Tem uma atmosfera de glória muito poderosa hoje aqui, eu posso sentir. Bom dia, Andressa. Bom dia, Yara. Posso sentir a presença do Senhor muito forte nessa live hoje. E eu creio que Ele vai trazer um despertamento profético para nós. Muito grande, muito grande. Eu creio nisso no nome poderoso de Jesus. Creio que Ele fará coisas grandiosas nesses dias por nós. Grandiosas, grandiosas. Aleluias. Quero orar por nós. Pai querido, Pai amado, Senhor, como é bom estar na Tua presença, Pai. Como é bom, Senhor Deus, estar exatamente no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E ainda tendo a resposta e a confirmação do Senhor que os céus estão se movendo e a terra já foi tocada por tudo aquilo que está sendo entregue nesse tempo. Senhor, obrigada. Obrigada por nos ouvir, obrigada por nos atrair para a Tua presença, obrigado por nos chamar, Senhor, obrigada, Senhor Deus. Eu te agradeço, Pai. Eu queria que você, aí onde você está, na tua casa, você pudesse levantar mãos santas em adoração ao nome do Senhor e pudesse começar a glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Ele é o único Deus santo, poderoso, Deus grandioso, Deus maravilhoso, que tem feito coisas extraordinárias por nós, que tem feito coisas sobrenaturais por nós. Que os teus olhos nesta manhã sejam abertos para ver o que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo coisas lindas, sobrenaturais ao nosso favor nesse tempo de oração, de jejum, nesse tempo de comunhão.
nesse tempo profético que nós estamos. É muita coisa se movendo nesse tempo, é uma janela profética, são mulheres profetizando, são mulheres se entregando como um sacrifício vivo ao Senhor, são mulheres renunciando a si próprias, matando a tua carne, a tua alma, se sujeitando ao Senhor, se alinhando, como o profeta declarou sobre o vale de ossos secos. Eu posso ouvir os ossos se batendo e as juntas e medulas sendo enxertadas, e aquilo que era osso, que era morto, que era considerado como perda, voltando a viver novamente. E essas somos nós. Ministérios proféticos sendo ativados, dons sendo ativados, chamados sendo ativados, a obediência, o temor sendo ativado em nós nesses dias. Tem sido poderoso e eu tenho visto isso. Coisas grandes o Senhor tem feito. Ah, Senhor, visita essa mulher, Pai. Visita essa mulher que está aqui, visita essa mulher que vai ouvir essa live, vai assistir essa live depois, Senhor. Que a presença do Senhor inunde a casa dessa mulher, ela possa experimentar, Deus, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça, o teu favor. Ela possa experimentar de forma estrondosa, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem feito por nós. Se ela ainda não está enxergando isso, eu oro para que os olhos espirituais dela sejam abertos. Eu oro, querida, para que os teus olhos espirituais sejam abertos e você possa ver. Você possa ver. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas em alguns momentos o Senhor nos dá sinais que Ele está trabalhando. Ele sinaliza que Ele está fazendo, para que a gente permaneça esperando, descansando, crendo. E eu creio que o Senhor vai dar sinais para você nesse dia, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor dê sinais para minha irmã que está aqui. Ela possa ver que o Senhor está trabalhando para ela. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que ela receba do Senhor sinais. Sinaliza para ela, Pai, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está fazendo, que o Senhor está ouvindo, que o Senhor está se movendo por ela. Eu oro, Senhor. Eu oro, Senhor. Eu peço, Senhor, que elas sejam visitadas onde elas estão hoje, em nome de Jesus. Aleluias. Bom dia, Silvana. Bom dia para vocês, queridas, para todos que estão aqui. Muitas mulheres assistem essa live depois. Hoje eu tô fazendo a live mais cedo, às 7 horas da manhã. E às 7 horas, bom dia, tá? Às 7 horas, né, muda um pouco o horário de rotina. Às 7 horas, muitas mulheres estão indo para levar os seus filhos na escola, mas elas assistem depois. Bom dia, Sil. Mas elas assistem depois. Eu sinto o peso da glória do Senhor aqui, hoje, falando conosco. Eu sinto o peso da presença do Senhor aqui com a gente, e eu oro para que esse peso poderoso alcance a tua casa. E eu quero falar com vocês hoje sobre discernir tempos e estações. Eu quero trazer para vocês o que o Senhor me disse ontem à noite, enquanto eu preparava o resumo, né? Essa é uma das aulas da jornada terapêutica, discernindo tempos e estações. E eu estou fazendo sempre uma live, um tema atrás, porque foi esse direcionamento que o Senhor me disse. Quando eu orei, perguntei, Senhor, o que eu vou falar na live? O que eu vou fazer na live, né? É para orar, mais alguma coisa? E a live, ela se chama live de oração, justamente porque a gente vai orar sempre aqui. Mas o Senhor pediu para que eu reforçasse todos os temas abordados na jornada. E de alguma forma as mulheres que não estão na jornada pudessem ser alcançadas pelo Senhor também. E esse tema, queridas, discernindo tempos e estações, é algo que é muito importante na vida da mulher cristã. Se nós não conseguirmos discernir o que Deus está fazendo, as mudanças de ciclo, se nós não conseguirmos ter esse discernimento, nós vamos talvez andar sempre atrasada daquilo que o Senhor quer fazer, ou a gente vai andar sempre adiantada daquilo que o Senhor está fazendo. E quem anda adiantada, anda sozinha, porque o Senhor não está lá ainda. Quem anda atrasada, anda sozinha, porque o Senhor não está mais lá. Olha como é sério andar fora da estação, fora do tempo. Se você anda atrasada, você anda sozinha, porque o Senhor já não está mais naquilo.
que você está vivendo. E se você anda antecipada, adiantada, você está sozinha porque o Senhor não está naquilo ainda. O Senhor não chegou lá, né? Ainda que o nosso Deus ele seja atemporal, ele realmente vem na nossa vida para agir no momento certo, na hora certa. É na hora certa. O Senhor, ele trabalha com tempos e estações. Bom dia, Su. Que saudade de você. Quanto tempo. Deus abençoe você, minha querida. Então nós precisamos, queridas, discernir tempos e estações. Precisamos discernir o que o Senhor está falando, o que o Senhor está fazendo. Nós precisamos parar e ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos aquietar nossa alma, nos desligar um pouco, nos desconectar de tantas coisas que nós estamos fazendo, porque senão nós não vamos conseguir ouvir o Senhor, e nós precisamos ouvir o Senhor. Precisamos ouvir o que o Senhor está falando. Se você anda atrasada, o Senhor não está mais lá. E se você anda antecipada, o Senhor não chegou lá ainda. Precisamos andar com o Senhor, lado a lado. Quem assistiu a live de ontem sabe que nós entramos na nossa intimidade, no nosso quarto, buscamos a presença do Senhor e saímos com Ele para executar o governo na terra. Não saímos sem Ele. E a mulher atrasada, ela não está saindo com o Senhor. E a mulher antecipada não está saindo com o Senhor. Ela está saindo sem Ele. E eu oro no nome poderoso de Jesus para que o discernimento seja ativado sobre você agora e hoje. Sejam bem-vindas, Tati, Ana Cláudia, Bruna, Macilene. Sejam bem-vindas, queridas. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus ative em você hoje o discernimento. O discernimento. Você que está entrando aqui, nós estamos falando sobre discernir tempos e estações. Nós não podemos andar nem atrasadas, nem adiantadas, porque qualquer uma dessas situações, nós andamos sem Deus. Atrasadas, o Senhor já não mais está naquele tempo, naquela estação. Adiantadas, o Senhor ainda não chegou lá. A ansiedade nos atrapalha nisso. E nós não podemos andar sem o Senhor. Ontem, enquanto eu orava por essa live, o Senhor me disse que uma frase bem clara: nos falta discernimento. Você está buscando coisas em Deus nesse tempo? Você está orando, pedindo para que o Senhor visite a tua casa, a tua família, ministério, sonhos. Eu não sei o que você tem orado nesse tempo, mas eu quero deixar para você aqui um motivo de oração importante. Ore pedindo discernimento. A palavra do Senhor fala que nós devemos buscar os dons. Nós precisamos buscar os dons, os melhores deles para a estação e o tempo que nós estamos vivendo. Discernimento é o dom mais importante da vida do ser humano cristão. Porque é como o discernimento, ele nos ajuda a saber onde Deus está, onde Deus não está, se é Deus falando, se não é Deus falando, se a estação mudou, se a estação permanece a mesma, se o ciclo encerrou, se Deus está começando um novo. É impossível viver sem discernimento. Então eu quero que você anote aí em algum lugar, na tua Bíblia, no teu caderno, coloque um post-it na tua geladeira, no teu espelho, onde você quiser. Orar por discernimento. Clamar por discernimento. Provérbios capítulo 2, versículo 3, a linguagem da minha Bíblia. Eu vou ler nessa mesmo, que é a NVI, tá? Tá dizendo assim: clame por inteligência e peça por entendimento. Clame. Adriana, como que eu vou discernir tempos, estações? Como que eu vou discernir se Deus não está mais no que eu estou fazendo? Ou se eu estou muito adiantada e o Senhor ainda não está comigo nisso? Como que eu vou discernir isso? Buscando discernimento espiritual. Aqui Provérbios diz que nós devemos clamar. A raiz de inteligência e entendimento aqui vem do hebraico biná, que significa discernimento. Esse próprio texto aqui diz que nós devemos clamar por inteligência e entendimento, ou seja, discernimento.
Olha o significado de Biná no hebraico. Eu vou trazer o significado completo. Biná significa discernimento no hebraico. E olha o significado de discernimento no hebraico. Eu já falei para vocês aqui que eu amo o significado das palavras no hebraico, porque o hebraico, ele não diz, discernimento é inteligência. Não, ele é muito mais amplo o significado e você consegue entender com mais clareza o que Deus está querendo dizer. E discernimento no hebraico significa biná, que significa a capacidade de compreender profundamente o que Deus está fazendo. Você está compreendendo profundamente o que Deus está fazendo agora? Você tem clareza se você está na estação certa, no ciclo certo, se você está vivendo o tempo certo, ou se você está atrasada, ou se você está adiantada demais fazendo tudo na força do teu braço? Você tem essa capacidade hoje? Você está conseguindo compreender profundamente o que Deus está fazendo agora na tua vida? Ou você pode me dizer assim, Adriana, eu não sei o que Deus está fazendo. Eu não sei o que Deus está fazendo, eu não estou entendendo, eu estou confusa, eu estou perdida. Eu estou assim, sem direção alguma. Queridas, biná sobre você em nome de Jesus. Ou seja, discernimento sobre você em nome de Jesus. Clame pelo espírito de discernimento. Isaías capítulo 11 diz sobre os 7 espíritos do Senhor. E um deles é o espírito de discernimento. Espírito de temor, de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, mas espírito de discernimento. Você está conseguindo entender? Essa é a minha pergunta para você agora e eu quero que você reflita comigo em nome de Jesus. Você está conseguindo compreender profundamente o que Deus está fazendo? Porque se você compreender, você está andando lado a lado com Deus. E o Senhor vai conduzir os teus passos, Ele vai guiar você para o caminho certo. Agora, querida, se você está perdida, sem direção, sem rota, sem saber o que fazer, está na hora de você parar tudo e clamar por biná, discernimento. O que mais que significa biná no hebraico? Significa distinguir entre uma coisa e outra. Bom dia, Gi, bom dia, Silvana, bom dia, Gigiane, bom dia, queridas. Significa também, além da capacidade de compreender profundamente o que Deus está fazendo, significa também distinguir entre uma coisa e outra. Nossa, isso aqui que está acontecendo agora não é de Deus. Esse convite que eu recebi para eu fazer tal coisa não é de Deus. Essa porta que o Senhor abriu é do Senhor. Discernimento, capacidade de discernir o que é e o que não é, entre uma coisa e outra coisa. Guarda aí o que eu estou falando, se você puder anotar. Biná, discernimento, é a capacidade de compreender profundamente o que Deus está fazendo. 2. Distinguir entre uma coisa e outra, o que é de Deus e o que não é de Deus. 3. A habilidade espiritual de analisar, perceber o que está por trás das situações. Que espírito está agindo por trás daquilo que você está vivendo hoje? Mesmo que seja, queridas, uma batalha, uma tribulação, muitas vezes, é o Espírito Santo que está agindo por trás daquilo. Porque a palavra de Deus fala que uma leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória que nos será revelada no dia vindouro. E muitas situações que nós vivemos são provas para provar o nosso caráter. E eu preciso saber o que é que está por trás dessa situação. É o Espírito Santo que está trabalhando em mim, o meu caráter, a minha personalidade, a minha maturidade, ou é Satanás que encontrou abertura, legalidade na minha vida e está me oprimindo? 3 coisas extremamente importantes para você discernir tempos e estações. Primeiro é buscar por discernimento. E dentro do discernimento está a capacidade de compreender profundamente o que Deus está fazendo agora. É
saber distinguir entre uma coisa e outra. É a habilidade espiritual de analisar, perceber o que está por trás das situações. Talvez você está vivendo completamente fora da estação e do tempo de Deus, porque você não está tendo a habilidade de discernir o que está acontecendo na tua vida hoje. Tem uma coisa que eu sempre faço, sempre. Toda e qualquer situação que eu estou vivendo que gera um incômodo em mim, eu sempre tenho o hábito de parar e falar: Senhor, o que está acontecendo? É a habilidade de discernir o que está por trás da situação. Senhor, me faz entender profundamente o que o Senhor está fazendo através disso. É a habilidade de discernir. Senhor, me ajuda a discernir entre uma coisa e outra. Eu preciso tomar alguma decisão importante. É a habilidade de discernir. Se você, querida, buscar por discernimento, você vai agregar na tua vida todas essas capacidades. E você vai andar no tempo e na estação correta. Nunca mais atrasada e muito menos adiantada demais. Se você andar atrasada, o Senhor não está mais naquilo que você está vivendo. E se você andar antecipada demais, movida pela ansiedade, o Senhor não chegou ainda naquilo que você está fazendo. Que tempo você está vivendo? Você está na estação certa? Você está no tempo certo do Senhor? Ontem, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me falou sobre Samuel. 1 Samuel 3, do 8 ao 10, fala que Deus chamou Samuel por 3 vezes. Mas Samuel, ele era uma criança, vamos dizer assim. Ele era imaturo. Ele estava começando a jornada ministerial dele. Ele ainda não tinha discernimento. Samuel não tinha discernimento. Ele foi chamado... Excelente dia, meu amor. Deus abençoe você, tá? Tá melhor, meu anjo? Nós estamos aí em jejum e oração, gente, nesse tempo. Mulheres se desafiando no tempo de jejum. Todas nós vencendo as nossas batalhas, mas nós estamos firmes, né? Graças a Deus, o Senhor nos sustentando. E o Senhor falava comigo sobre Samuel. Ele disse assim, olha... falou comigo no texto de Samuel, 1 Samuel do 3, 8 ao 10, diz que Samuel foi chamado pelo Senhor 3 vezes, mas ele foi chamado pelo Senhor 3 vezes, querida, porque ele não tinha maturidade ainda espiritual, ele não tinha ainda o dom do discernimento, ele era uma criança, ele estava começando a caminhada dele, a jornada dele estava apenas começando, ele foi chamado 3 vezes Deus falou com ele. E na 3ª vez, ele conseguiu, pela orientação de Eli, discernir que era Deus falando. E ontem o Senhor falou tão claro comigo, falta discernimento para elas. Eu já falei mais de 3 vezes algumas coisas. Falta discernimento, falta compreender profundamente o que Deus está fazendo, falta distinguir entre uma coisa e outra, falta habilidade espiritual de analisar o que está por trás das coisas. Deus já falou mais de uma vez com você. Não é uma, nem 2, são mais de 3 vezes. E eu sei que tem mulheres aqui que estão entendendo o que eu estou dizendo. O Senhor já falou mais de 3 vezes com você, querida. Em nome de Jesus, eu oro para que hoje o Binah, em hebraico, que significa discernimento, seja liberado pelo Espírito Santo sobre a tua vida. E o teu entendimento, a tua compreensão espiritual seja aberta, ativada, para você entender, para você compreender profundamente o que Deus está fazendo, para você distinguir entre uma coisa e outra. O Senhor está pedindo para você avançar e você fica na dúvida se você deixa o que passou e se você aceita o novo. Você está na dúvida. Discernimento, querida, em nome de Jesus. O Senhor não está mais naquilo que está lá atrás. O Senhor também não está na vida de algumas mulheres que estão andando à frente sem Ele, fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. O Senhor precisa que você tenha discernimento, em nome de Jesus, capacidade de compreender profundamente o que Ele está fazendo. Você precisa distinguir entre uma coisa e outra. Não dá para ficar lá atrás. Não dá.
O Senhor está fazendo algo novo. Isaías 43 diz: deixe o passado para trás, eis que estou fazendo algo novo. Em nome de Jesus, receba mesmo, Jô, em nome de Jesus. O Senhor me disse isso claramente ontem. Falta discernimento. Com algumas mulheres, o Senhor já falou mais de 3 vezes, mas querida, você não é uma mulher imatura. Não é uma mulher imatura. Samuel era um menino. Samuel era um menino. O Senhor chamou ele por 3 vezes porque ele não sabia discernir. Deus chamou Samuel pela 3ª vez, porém Samuel não tinha discernimento para conhecer a sua voz. Eu sei que mulheres ainda que estão aqui começando a caminhada com o Senhor, ainda não têm discernimento para ouvir a voz do Senhor. E eu libero sobre a tua vida agora, no nome poderoso de Jesus, o espírito de discernimento. Seja liberado sobre a tua vida, para que você consiga ouvir a voz do Senhor e não ande mais perdida. Foi exatamente isso que compartilhei com a minha amiga Josi. Deus falou comigo em uma situação, mas eu querendo viver a minha vontade. Ontem ele confirmou pela 2ª vez. Queridas, ele está confirmando pela 3ª hoje. Em nome de Jesus. Pode fazer o que ele está falando. Vá em paz em nome de Jesus. Porque ele já falou 3 vezes. E você sabe que eu me preocupo muito quando o Senhor me chama a atenção por 3 vezes. Eu fico muito preocupada com isso. Porque 3 vezes significa que eu não estou ouvindo o que ele está falando. 3 vezes. Significa que eu não estou ouvindo. Queridas, eu ia pedir para alguém colocar a hora para mim aqui, tá bom? Porque a live hoje tem que ser mais curta, porque eu tenho paciente depois. Alguém coloca aqui para mim para eu ir acompanhando, que eu não tô vendo aqui. Eu fico muito atemorizada, porque o ano passado, acho que foi ano passado, no começo do ano passado, mais ou menos, ou finalzinho do ano retrasado, gente, não vou lembrar. O ano passado minha vida mudou muito, graças a Deus, muita coisa entrou no lugar. Esse ano, então, nem se fale, graças a Deus, 7h20, obrigada, Bru. Mas teve um tempo em que o Senhor falou comigo 3 vezes, através de pessoas. Eram os mesmos sonhos. Elas me viam extremamente cansada nos sonhos. 3 pessoas diferentes mandaram para mim: Dri, sonhei com você e você estava muito cansada. Você estava exausta. E era Deus falando comigo: diminui o ritmo, deixa algumas coisas. Mas eu estava tão acelerada, que eu não conseguia ouvir. E o Senhor, eu não conseguia ouvir diretamente. Deus precisou usar 3 pessoas da minha confiança para mandar para mim. Elas sonharam comigo e mandaram para mim: sonhei com você que você estava muito cansada. Isso me preocupa. Quando eu ouvi a 3ª pessoa, gente, eu fui pro chão, mas eu chorei demais. Porque você perder a audição da voz do Senhor é muito preocupante. É muito preocupante. E o discernimento é justamente a audição da voz do Senhor. O que é ter discernimento, Adriana? É justamente ter a audição da voz do Senhor. Porque quem é que vai fazer com você compreender profundamente o que o Senhor está fazendo? É a voz do Senhor, é o Espírito Santo falando dentro de você. Quem que vai ajudar você a distinguir entre uma coisa e outra? É a voz do Espírito Santo dentro de você. Quem que vai ajudar você a ter habilidade e capacidade espiritual de analisar e perceber o que está por trás? É o Espírito Santo, porque o dom de discernimento é o dom do Espírito. E se nós perdermos essa audição, nós perdemos tudo, absolutamente tudo. A gente fica perdida, completamente perdida. E a palavra do Senhor pra gente, queridas, Samuel foi chamado 3 vezes, mas ele não tinha discernimento espiritual ainda. Ele era imaturo. Você que tá aqui, minha querida, que tá começando essa jornada com o Senhor agora. Às vezes você aceitou Jesus agora, tá indo pra igreja agora. Você é nova na fé. Você tá perdoada da imaturidade espiritual, mas agora você tá sendo ativada. Agora você tá recebendo informação, conhecimento. E você vai sair dessa live buscando por discernimento. Quem entrou depois, assiste a live desde o começo para você entender. Vai lá, põe um post-it na tua geladeira, no teu espelho e comece a clamar. Provérbios 2:3.
Clame por discernimento. Clame por discernimento. Clame por discernimento. Você está clamando pelo quê? Por um ouvido sensível à voz do Senhor. Se você tiver um ouvido sensível à voz do Senhor, você vai discernir tempos e estações. Você nunca mais vai andar atrasada. Porque quando a chave virar e Deus encerrar um tempo, Deus virá e mudar a estação. Opa, o Senhor está falando comigo algo. Quando você estiver andando rápido demais e não estiver no tempo, nem na estação do Senhor, você vai conseguir ouvir, opa, o Senhor está falando comigo. Para discernir tempos e estações, eu preciso de discernimento. Eu preciso que o Espírito Santo ative em mim o dom do discernimento. Porque Samuel, ele era uma criança imatura. As mulheres que estão começando a jornada delas com Cristo agora, você não tem discernimento, você vai clamar. Você está perdoada, você está liberada, né? De toda a insensatez, porque você está começando essa caminhada agora. Mas você, querida, que já conhece o Senhor, já caminha com Ele há muito tempo, o Senhor está chamando você para se redimir diante da presença dEle e buscar discernimento e rever os passos que você está dando. Rever as estações e os tempos. Algo mudou na tua vida. Algo mudou na tua vida. Muitas mulheres estão aqui. Algo mudou e você ainda não discerniu. A estação mudou, o tempo mudou e você ainda não discerniu. Eu sou muito movida por tempo e estação. Por mais que às vezes eu possa me atrasar em entender e Deus usar outras pessoas, a maior parte do tempo eu consigo entender o que Deus está fazendo. E claro que toda mudança de estação e tempos te custa algo. Mas, gente, o que a gente recebe pela obediência de aceitar Deus começar algo novo, um tempo novo, uma estação nova, é lindo. Eu estou vivendo um tempo novo. Eu estou vivendo uma estação nova. Eu estou vivendo uma estação muito nova em Deus. Em setembro do ano passado, o Senhor me disse assim: até aqui você foi conhecida por ser uma psicanalista. Foi importante você traçar essa jornada. Quando o Senhor me chamou para ser psicanalista, Ele me disse que essa profissão abriria portas para que eu pudesse levar a palavra do Senhor em lugares improváveis, em lugares onde muitas vezes eu não poderia entrar se não fosse pela profissão. Era uma forma de eu ajudar muitas pessoas cristãs, porque os cristãos sempre tiveram muita resistência em buscar terapia. E pelo fato de eu ser cristã, hoje eu atendo várias pastoras, pastores, líderes, pessoas que romperam essa dificuldade em fazer terapia. O Senhor me disse em setembro do ano passado que eu era conhecida por isso, mas o meu ofício principal é levar o evangelho. E eu estou vivendo essa estação de transição. Ainda que eu continue atendendo pessoas na clínica e continuo atendendo e talvez vou continuar, não sei claramente tudo que o Senhor está fazendo, mas eu vejo o Senhor migrando a minha vida. 7:26, obrigada, meu amor. Eu vejo o Senhor migrando a minha vida completamente para o centro do propósito que Ele tem para mim. E não é fácil discernir o tempo e a estação. E quando você não discerne o tempo e a estação, você sofre muito mais. E quando você consegue discernir que o tempo e a estação mudou, quando você consegue compreender profundamente o que Deus está fazendo, quando você consegue distinguir entre uma coisa e outra, que não é mais sobre ser uma psicanalista, mas é sobre entrar no meu ofício principal, que é alguém que foi levantado para levar o evangelho, quando você consegue ter a habilidade espiritual de analisar e perceber que é Deus que está por trás das situações, quando a tua agenda ela já não funciona mais como funcionava, que não é porque você está fazendo algo errado, mas porque Deus está encerrando o ciclo. Quando, queridas, você consegue entrar nesse lugar, fica muito mais leve as coisas. Muito mais leve as coisas. Desde que eu comecei a atender, eu nunca me preocupei com agenda.
Eu tive um sonho antes de começar a clínica e o Senhor mostrava para mim a minha agenda e eu folheava a agenda e todos os dias tinha pessoas no atendimento, e desde que eu comecei a atender na clínica eu nunca precisei me preocupar com a agenda. O Senhor sempre enviou pessoas. Só que em setembro do ano passado eu comecei a ver algo diferente. Eu comecei a ver uma diminuição nos meus atendimentos, eu comecei a ver uma procura menor, e de imediato às vezes você olha e fala, nossa, tem alguma coisa errada. Ah, é o mercado, ah, é a economia, é isso. Mas quando você entende quem está por trás daquilo, e eu parei naquele tempo, em setembro, fui fazer um jejum específico para entender quem estava por trás daquilo. Se era eu que às vezes estava fazendo alguma coisa errada, ou se era realmente uma realidade que eu estava vivendo da economia do Brasil, tal, ou se era Deus. E era Deus. Era Deus. Era Deus diminuindo os meus atendimentos para que eu pudesse voltar a buscar mais a presença dele, ter mais tempo no meu quarto, ter mais tempo de consagração, mais tempo de meditação na palavra, e pudesse migrar de um ofício para o outro, de uma posição para o meu ofício principal. E eu quero deixar hoje para vocês aqui, queridas, ainda que seja difícil a transição de tempos e estações, sempre o propósito do Senhor é melhor do que o nosso. Sempre. E não é porque Ele colocou você fazendo uma coisa há tempos atrás, significa que você vai passar o resto da sua vida fazendo isso. Um dia Ele me disse que a sala da clínica ficaria pequena. E eu só estou aqui fazendo essas lives por causa dessa palavra. Porque a clínica ficou pequena. Ficou pequena para eu compartilhar aquilo que Deus está falando. E eu precisei de uma sala maior para poder levar, resistir muito. Tinha entendido claramente que o tempo e a estação tinha mudado, mas resisti. Mas eu decidi obedecer e fazer a vontade do Senhor. A sala lá ficou pequena e eu vim para uma sala maior. Essa é uma sala para mim, é como uma sala. Eu me sinto como na sala de terapia. Falei para uma amiga isso. Amiga, o lugar da sala da terapia era um lugar seguro para mim. E eu nunca quis estar nas redes sociais fazendo live, porque aquele lugar para mim me dava medo. Mas hoje eu me sinto segura aqui, porque esse é o meu tempo. Essa é a minha estação. E eu quero orar por você, querida, para que você discirna o seu tempo e discirna a sua estação. E a hora que você entrar exatamente no teu tempo e na tua estação, mesmo com medo, mesmo não querendo, você vai ver o quão maravilhoso é. Eu poderia hoje estar nessa 1 hora atendendo uma pessoa na clínica, mas eu estou aqui com 17 mulheres. Não caberia na minha sala 17 mulheres, mas aqui nessa sala cabe. E é isso, e é sobre isso. É sobre discernir o que o Senhor está fazendo. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por me fazer discernir. Obrigada por estar conosco hoje, Pai. Eu oro, Deus, no nome poderoso de Jesus, para que essas mulheres que me ouvem vençam os teus medos, as tuas inseguranças, vençam as tuas resistências humanas, emocionais, espirituais, e deixem o Senhor conduzir elas para um novo tempo e uma nova estação. Pai, eu oro, Senhor, porque eu me coloco no lugar delas e eu sei o quão difícil é a mudança, o romper com as nossas inseguranças e limitações. A gente olha para dentro de nós e não vê capacidade para aquilo que o Senhor está pedindo para ser feito. Mas assim como eu, Pai, eu oro para que todas essas mulheres discernam que não é sobre a nossa capacidade, é sobre a unção que vem sobre nós pelo Teu Espírito. O discernimento traz sobre nós uma unção poderosa para obedecer a Ti. E eu oro, Paizinho, para que todas as mulheres que estão presas no seu passado, a estação mudou, o tempo mudou e ela não consegue romper. Eu oro agora, quebrando toda resistência espiritual, emocional,
física para que ela saia desse lugar e se mova, Senhor. E se mova. Eu declaro você se movendo agora em nome de Jesus. E obedecendo ao comando do Senhor, porque não há mais alimento para você nessa estação anterior. Assim como foi com Josué naquele tempo, com aquele povo. Enquanto eles estavam no deserto, havia o maná caindo dos céus. Mas quando eles entraram na terra prometida, o maná cessou e eles foram comer do fruto da terra. Querida, não tem mais alimento para você no lugar onde você está. Não tem mais unção, Deus não está mais nesse passado. Não está mais nesse lugar. O Senhor não está mais. O Senhor já mudou. O Senhor já mudou a estação, já mudou o tempo, já mudou a forma de fazer. Você precisa obedecer mesmo com medo. Mesmo com medo. O Senhor já falou mais de 3 vezes. E eu libero sobre a tua vida discernimento para você discernir quem está por trás do que está acontecendo. Que muitas vezes não é o inimigo, é o Senhor mexendo no teu ninho. É o Senhor gerando desconforto em você para que você possa sair e se movimentar. Porque como eu disse ontem, a criação espera com grande expectativa o movimento das mulheres de Deus, das filhas de Deus. E há mulheres esperando por aquilo que você tem para entregar. Há pessoas esperando. Há coisas que Deus quer fazer por você, que só vão romper e acontecer, querida, quando você se liberar para viver esse novo do Senhor. Eu te abençoo no nome poderoso de Jesus nesse dia. Eu libero sobre a tua vida, Isaías 11, o espírito de discernimento seja sobre você em nome de Jesus. Queridas, que você tenha um dia abençoado. Busque ao Senhor. Busque por discernimento. Busque por discernimento como um tesouro. Provérbios 2:3. Que você seja muito abençoada. A gente se vê amanhã. Não, minto. A gente se vê hoje à noite, às 20h45. Nós temos uma live com a Monique Dias, que nós vamos profetizar a canção que o Senhor nos deu nessa jornada. O Senhor já mostrou. Quem não está no grupo do WhatsApp da comunidade, entra lá. Eu compartilhei um sonho que o Senhor me deu. Algo estrondoso já caiu dos céus e moveu a terra. E eu acredito que sim, é por tudo que nós temos feito, pela forma como nós temos orado, pela forma como nós temos profetizado, liberado canção no reino espiritual. Algo já caiu dos céus e moveu a terra. Amém, meu amor? Compartilhe essa live. Faça com que essa sala terapêutica, profética, seja acessada por outras mulheres também. Seja uma missionária e libere isso sobre outras mulheres. Marca a clínica, envia no particular para amiga que precisa ouvir isso, que você sente que essa amiga está atrasada ou está andando sem o Senhor, antecipada demais. Abençoa outras mulheres. Amém? Um grande beijo para vocês e um dia abençoado do nome poderoso de Jesus. Amo vocês e obrigada. Obrigada por me ajudar a cumprir o propósito do Senhor. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Um grande beijo, queridas.